Opa, daí? Hoje e sempre. Guarani. Bom, vitória. Vitória, meus amigos. Vitória. Meu Deus, Guarani ganhou de 1-0 em cima do CSA. Gol de quem? Dele. Bruno Santos. O cara tem o Faro e o Mojo por gol. Putz, grilo. O cara jogou muito. Lógico, jogou muito porque fez o gol, claro. Bom, o Guarani chega a 5 jogos sem perder. Olha, gente, tô maluco? Tô vivendo num mundo paralelo? O Guarani? 5 jogos sem perder? Direto? E 3 vitórias seguidas na Série C, 25? Meu Deus, eu tô dormindo, não me acordem. Rapaz, voltamos ao campeonato. Tomamos o rumo certo ao acesso. Agora eu acredito. Agora, meu amigo, eu vou juntar grana até pra Libertadores 2028, 2029. Juntar grana pro Mundial. Agora eu vou ver meu Guarani lá em cima, onde nunca deveria ter saído, não é mesmo? Bom, o Guarani ainda quebra uma invencibilidade do CSA de 7 jogos e até o momento o Guarani se encontra na 8ª posição da tabela. Olha que beleza, ou seja, inauguramos o nosso lugar na zona de classificação, pelo menos para lutar por esse acesso que merecemos. O que parecia impossível, agora eu vejo cada vez mais perto, ali no horizonte bugrino. Meu Deus. Olha, não me acordem se for um sonho. E, gente, sinceramente, eu quero dar os parabéns ao Farney, ao Elano, ao Marcelo Fernandes, ao Marcelo Copertino e ao preparador físico Marquinhos e, claro, o Arzu. Cara, olha, o que foi prometido e explicado pra gente e aos torcedores, mesmo que de forma sutil por parte deles, principalmente pelo Farney e pelo Elano, que assim, para serem o mais profissional possível, para evitar qualquer desgaste ou ainda um cenário pior para o Guarani, a gente já sabia. Aquele elenco, antes da janela, era complicado, era fraco, tinha muita limitação. Tá bom, o Marcelo sempre dizia que era vontade, que tinha muita vontade, mas gente, vontade não ganha jogo. Infelizmente, é Série C é complicado. Então, cara, eu preciso agradecer, porque a gente já havia reclamado muito. O uma coisa que o Lucas Pezão do Bugrecast, aliás, se você não segue o Bugrecast, siga lá e assista as transmissões feitas ainda pelo canal, que é excelente. Eu ainda tenho uma reclamação para fazer ao Bugrecast, porque o Vitorelli não está fazendo os vídeos de Tatiquês e está na praia neste exato momento. Aliás, não sei se na praia porque é de noite, mas está no litoral de férias, provavelmente. Então, quero os vídeos de Tatiquês de volta, ok? Então, eu quero agradecer aos novos executivos e a nova comissão técnica pela transparência e comunicação que a gente não estava tendo. Não tinha. E nesse momento ruim, que eu acredito que deveria ser um dos piores momentos que o Guarani já deva ter passado, eles tiveram a coragem e hombridade de encarar os torcedores, a imprensa e tentar explicar o máximo possível para que a gente esperasse a janela, que eles trabalhassem com um novo elenco ou com as novas contratações. E cara, estou vendo que temos resultado. Temos resultado. Tá muito, muito bom. Sinceramente, é um outro Guarani. Assim, a experiência que os novos reforços que realmente
Não foram apenas contratações, foram reforços. Ajudam o Guarani. Muito bom. Porque se fosse com o elenco passado do nosso ex-executivo e do nosso afiliado e atual presidente, cara, teríamos perdido ou estaríamos ainda perdendo os jogos. Sinceramente, um momento complicado. E olha, eu preciso agradecer muito ao Farney Elano, Marcelo Fernandes, o Marcelo Cupertino, o preparador físico Marquinhos e o Arzu. Puta que trabalho! Profissionalismo, trouxeram profissionalismo. Eu, sinceramente, só tenho a agradecer. Bom, quanto ao jogo, no primeiro tempo, os primeiros minutos foram bem fechados, foram trucados, ninguém querendo dar oportunidade, muitos erros dos dois lados, foi um começo forte, pegado, mas, porém, o Guarani jogando em casa mostrou que ainda tinha mais empenho e vontade para a vitória. O Bruno Santos abriu o placar ainda no primeiro tempo, com uma assistência do Cicinho após um cruzamento de origem do lado direito. E por sinal, o Cicinho está jogando muito bem, porém eu acho que ele não consegue ir e voltar o tempo todo. Ele está precisando ficar um pouco mais solto, na minha opinião. Eu acho que o Pezão também tem essa opinião. E por sinal, falando no Pezão, eu encontrei ele hoje no Brinco. Nunca havia visto ele pessoalmente e foi muito legal. Aliás, eu vi vários colegas de internet hoje pessoalmente. E o Gordão, aquele abraço. O Gordão é sensacional. Bom, ainda tivemos quase um segundo gol, ainda no primeiro tempo, porque o Emerson acabou parando uma bola na trave do goleiro do CSA. Esse jogo foi legal, foi muito bom. E, querendo ou não, a torcida foi, viu? A torcida foi legal. O tobogã estava fechado, claro, corte e controle de custo, mas foi muito, muito legal. Bom, sobre os pontos negativos, eu vi o Sarará meio estranho hoje, não gostei. O primeiro tempo dele foi ok, e o segundo eu achei que não foi legal. E o Diego Torres, eu não vou dizer que foi negativo, ele foi bem, foi legal. Várias jogadas de muita oportunidade. Porém, eu ainda vejo que ele ainda está tentando se encontrar e está numa adaptação no Guarani. Assim, ele tem o hermanito, né? E eu vi ele em vários momentos chamando a torcida para gritar e dar força e apoio. Eu gostei muito. Gostei muito de verdade. Agora, pontos positivos. O Nathan salvou muita bola, principalmente em contra-ataques, fez um papel muito bom. Olha, se não fosse o Nathan em alguns momentos, eu acho que não teríamos ganho a partida. O Bruno Santos, bom, o cara tem o faro pro gol. E finalmente temos um camisa 9 que procura e faz o gol. Cara, o cara simplesmente fez 3 gols em 2 partidas e deu a vitória ao Guarani nesses 2 jogos. É sensacional, assim. O cara encaixou muito bem no time. Só tem uma coisa que me tira, digamos assim, do prumo. E o Bruno Santos, se não me engano, veio como empréstimo do Bangu. Se eu não estou enganado. Então, meu querido, a qualquer momento, o Guarani vai ter aquela pulga atrás da orelha para saber se o Bruno Santos vai continuar ou se vai acabar sendo vendido. Aí me enfraquece, aí eu fico triste. Bom, quanto à arbitragem, achei uma paia. Sério, a arbitragem, fraco, era acréscimo até um empate. É acréscimo até empatar. E as marcações e a postura do árbitro eu achei meio inseguras, pra ser sincero. Cara, é o assunto da arbitragem, né? Série C ainda. Bom, sobre postura, o Guarani procurou bem o resultado
E em certos momentos vimos o CSA com até 10 jogadores na área para ajudar na defesa. Cara, os caras fecharam muito para tentar não ter gol. Mas graças a Deus o Guarani procurou a vitória e encontrou. Finalmente. Mais 3 pontos. Vamos até dar uma olhada na nossa tabela. Vamos ver aqui. Opa! Meus amigos, Guarani está finalmente na zona de classificação em 8º lugar com 14 pontos, por enquanto. Infelizmente. Ainda temos aí jogos do Ituano, que pode passar o Guarani. Torcer aí pro empate do Náutico, do Floresta, do Tombense, quem sabe, né? Vai ser difícil continuarmos aí na zona de classificação, porém não estamos mais na zona de rebaixamento. Meus amigos, só isso já é uma beleza, porque esse começo da Série C do Guarani foi tenebroso, triste, sofrer, não. O Bugrino, que manteve a saúde, tá de parabéns, porque olha que situação. Eu fiquei perplexo com essa situação do Guarani. E você, meu bugrino querido, o que você está achando? Acha que está sonhando? Pois não está. Estamos finalmente nos encontrando no campeonato, o que me deixa muito feliz. Finalmente, mais uma semana, o bugrino vai ficar feliz. E você? O que você achou? Deixa aqui embaixo, comente, compartilhe e vamos agora esperar para mais um jogo daqui uma semana, se não estou enganado, e claramente aguardar a mais uma vitória. Beleza? Então, deixa aqui seu like, comente e compartilhe e fortaleça a firma. Beleza? Um grande abraço e uma excelente semana. Valeu!